Chegamos ao final do primeiro turno da Série B, estamos na metade da Série B e o Ceará chegou na briga pelo acesso, meu irmão. Nesse momento são 3 times paulistas no G4, o Vila Nova e o Sport seguem muito fortes na briga pelo acesso, Operário e Ponte Preta estão ascendendo, né, com boas chances também de subirem. O Paysandu e o Curitiba ainda estão sonhando, né? E a gente vai ver aqui como é que tá essa situação de cada time ao final do primeiro turno da Série B. Esse é o Prisma da rodada 19, então vambora, mete marcha e vamos nessa! Fala, torcedores e torcedoras, fanáticas e fanáticos, eu sou Diogo Cunha. Cara, sou um cara muito apaixonado por futebol, tenho certeza que você é assim também. Esse é o Torcedorismo, canal dedicado ao futebol brasileiro. Hoje a gente está falando sobre Série B, mais tarde será sobre Série C. O que importa é que você se inscreva para trocar ideia com a gente sobre futebol brasileiro. Cara, se inscreve, tamo aí rumo a 52 mil inscritos, aí o canal só cresce, cresce muito. Eu tenho muito a agradecer a vocês que estão deixando a curtida, estão se inscrevendo, estão confiando no meu trabalho aí, que a gente vai evoluir, coisas vão mudar, o canal tá melhorando aos poucos, né? Então vamos falar aqui no Prisma da rodada 19, aquele quadro fixo aqui do Torcedorismo, onde a gente analisa a situação recente, né? O retrospecto recente de cada time da Série B, beleza? A Série B tá muito difícil nessa temporada 2024, né? Os times estão muito fortes, né? Estão com alto investimento nessa temporada da Série B. Tem times que estão se reforçando para esse segundo turno, são times muito estruturados, né? E tá difícil da gente cravar quem é que vai subir, né? Aquela briga de foice que a gente já conhece, não tem condição da gente falar, não, esse time vai subir com certeza, pelo menos não nesse momento aqui, né? E, cara, a gente já tem o pelotão da frente. Isso aconteceu, está formado o pelotão da frente da Série B. Postei um vídeo ontem sobre isso, falando sobre os times que estão que formam esse pelotão aí da frente da Série B. Aí desgarraram um pouquinho dos demais times, né? Tá começando a se formar. Vamos ver se isso vai vingar, né? De repente a Série B muda de novo, volta a ficar muito equilibrada até o 13º colocado, né? Mas nesse momento temos um pelotão da frente, né? Aqui no Prisma da rodada você sabe que temos um campeão por rodada. Então lá no final do vídeo você vai ver o campeão dessa rodada, vai ver a tabela do Prisma e vai ver o destaque, o grande destaque positivo e o grande destaque negativo da rodada. Vamos de Amazonas na ordem alfabética, começando pelo Amazonas, pela Onça, cara, que voltou a vencer em casa, venceu o Ituano por 1-0, né? Eram 2 jogos sem vencer em casa, botou ali 5 pontos de distância da zona do rebaixamento, tá mais tranquilo, fez um bom primeiro turno, primeira Série B da Onça, vem muito bem para esse segundo turno, tá com 53% aqui na bola verde. O América, cara, empatou em 0-0 com o Brusque, né? Meu irmão, tiveram 48 torcedores na ressacada nesse jogo, tá? Público presente, 48, tá? Cara, o América tá 6 jogos sem perder, né? Mas, meu irmão, não é coisa boa não, porque são 5 jogos sem vencer também. Depende de como você olha, né? Se é o copo meio cheio ou meio vazio. O fato é que são 5 empates seguidos, né? Só venceu 2 jogos nas últimas 10 partidas. Termina o primeiro turno fora do G4, né? Quem diria o América fora do G4 depois daquele início arrasador de Série B? Mas tem time muito forte, tem time para brigar. O Cauã tá balançando no comando técnico, mas ele fez um bom trabalho nesse primeiro turno, não dá pra gente negar. Termina aí mal, mas sem perder. A gente tem que realmente levar isso em consideração. A América segue como um candidato fortíssimo ao acesso, mas está com 33% nesse momento. O Avaí, cara, despencou de vez, perdeu para Ponte Preta, é o 9º jogo sem vencer na Série B do Avaí. O Gilmar Dalpozo caiu, foi demitido aí pela diretoria do Avaí, não é mais o técnico. Anderson Moreira, né? Tá muito próximo de acertar com o Avaí, pode ser confirmado a qualquer momento no dia de hoje, né? O time nesse momento está a 6 pontos da zona do rebaixamento, a 5 pontos da zona do acesso. O Avaí tá ali naquele limbo, né? É um time que precisa entender o que quer fazer nessa Série B, né? O primeiro tempo foi todo do Avaí nesse jogo contra a Ponte Preta, mas não conseguiu fazer o gol. No segundo tempo foi dominado e acabou perdendo, né? É um time que pode brigar, mas está em péssima fase, está com 13% aqui no Prisma. O Botafogo venceu um confronto direto contra o Curitiba, venceu por 2-0, eram 7 jogos sem vencer e o Pantera venceu, meu irmão. Foi pior no primeiro tempo, o Curitiba dominou o jogo, mas na volta do intervalo o Botafogo dominou a partida, fez os seus gols, saiu da zona do rebaixamento, termina esse primeiro turno fora da zona do rebaixamento, tá com 33% aqui no Prisma. O Brusque, cara, enfrentou
naquela partida que eu falei, jogou na ressacada, né? Ainda não pode jogar em Brusque, né? Ainda não tem condições. Enfrentou o América na ressacada, mais um empate, meu irmão, 48 torcedores, né? Foi na ressacada, então foi longe de onde o Brusque está acostumado a mandar os seus jogos. É um time que empata muito, está na zona do rebaixamento, mais um empate, né? Foi o 10º empate. É um time que vai lutar até o fim para não cair, né? Tá com 40% aqui no Prisma. O Vozão, o que falar do Ceará, meu irmão? Um início ruim de Série B, né? Que termina bem, tá? Não terminou na crista da onda, mas é um dos melhores times da Série B nesse momento. Tomou um susto, foi o último jogo, né? Foi ontem contra o Guarani. Tomou um susto ali, né? Largou na frente, tomou um empate com gol de pênalti do Guarani. Mas Eric Pulga fez 2 gols e tivemos um golaço do Lourenço. Se você não viu ainda, procura para assistir esse gol de falta que o Lourenço fez, golaço. A gente tem poucos batedores de falta aqui no Brasil, né? Poucos gols de falta saem. Esse do Lourenço foi uma pintura, um golaço. O Vozão termina na 6ª colocação, voltou a vencer os jogos com autoridade dentro do Castelão. Uma grande arrancada do Vozão aí para disputar acesso. Nesse momento está muito forte, chegou. Tá um pontinho só do G4. É um time que ainda precisa achar, né, essa condição linear, né? O time precisa ser mais linear, jogar sempre da mesma forma, mas Léo Condé mostra que, cara, o cara sabe, o cara tá acostumado com Série B, porque depois que ele arrumou esse time do Ceará, ainda tá nesse processo de arrumação, mas depois que ele botou a mão dele ali, os jogadores voltaram, né, de lesão, muitos jogadores, o próprio Eric Pulga voltou a jogar muita bola, o Ceará encaixou. E, cara, é um dos favoritos ao acesso nesse momento. Não tem como a gente negar isso. Quando o Ceará chega ali no retrovisor da rapaziada, é ruim. O Ceará vem forte pro segundo turno, tá com 67%. Bola dourada pro Ceará aqui no Prisma. A Chape, cara, perdeu mais uma em casa, né? A Chape que só venceu um joguinho dentro de casa nesse primeiro turno, perdeu pro Mirassol nessa rodada. É o pior mandante de toda a Série B. 9 jogos, uma única vitória, né? A Chape que lidou com muitos problemas já nessa rodada, né? Humberto Louser se demitiu na véspera do jogo, foi treinar o Atlético Goianiense, inclusive ontem foi eliminado da Copa do Brasil pelo Vasco, treinando o Atlético Goianiense. Então o Celso Rodrigues, o interino que comandou a Chape não foi bem, acabou perdendo, entrou na zona de rebaixamento pela primeira vez. A Chape termina o turno dentro do rebaixamento, da zona de rebaixamento. Primeira rodada que a Chape está ali e 13% aqui no Prisma. O Curitiba perdeu de 2-0 pro Botafogo, né? Que esse time do Curitiba vai dar dor de cabeça pro torcedor coxa branca, tá? Outra derrota num confronto direto. Foi a estreia do Jorginho, ele ainda tem muita coisa para mexer nesse time, para melhorar. O time foi muito bem no primeiro tempo, a gente pode destacar isso, mas no segundo foi completamente dominado, que é muito de produção. Acabou perdendo para o Botafogo, né, que não vencia 7 rodadas, então o Curitiba realmente está muito mal, dificuldade de criação, dificuldade de finalização, e a defesa está frágil, né? O Jorginho chegou, cravou, ele falou que o Curitiba vai subir, e cara, eu acho que não é hora dele falar isso não, porque hoje ele tem que se preocupar em não cair, né? Tá a 4 pontos da zona de rebaixamento, tá em 15º ali, né? Tem um 15º, aí tem um 16º, 17º já é zona de rebaixamento, cara. O Curitiba tá na porta da zona de rebaixamento, isso é preocupante demais, né? É um time que tá ali com 20% no prisma da rodada, beleza? O CRB, cara, o CRB acabou perdendo mais uma como visitante, né? Segue sem vencer nenhum jogo como visitante na Série B, perdeu pro Operário por 2-0, confronto direto. O CRB tá focado na Copa do Brasil, né? Nesse jogo contra o Atlético, que seria uma classificação espetacular se o CRB conseguisse, mas a Série B, o time realmente não consegue fazer pontos fora de casa, tá com 53% aqui no Prisma, termina esse primeiro turno, mas ainda tem um jogo a fazer contra o Sport, né? O Goiás perdeu mais uma, 2-1 pro Novo Horizontino, um confronto direto também, e o Márcio Zanardi, técnico do Esmeraldino, também mais um técnico demitido nesta rodada que encerra o primeiro turno. O Goiás está aí tentando trazer Wagner Mancini, né, que foi demitido do Atlético Goianiense, aquela dança das cadeiras dos treinadores, né? E aí o Goiás, depois de um início avassalador, né, de Série B, fecha esse primeiro turno na 10ª colocação a 5 pontos do G4, deixou o pelotão da frente desgarrar. O Goiás caiu muito de produção, tá com 27% aqui no Prisma. Aliás, queria agradecer a todo mundo que me marcou, tá? Rapaziada do Vozão, rapaziada do Vila Nova, muita Operário, muita gente me marcou aí nessa rodada, as torcidas que me marcaram lá nos seus stories no Instagram, muito obrigado. Se você for lá, tem ainda torcidas que me marcaram lá nos meus stories. É aquela tradição do canal, né? Você me marcou, foi ao estádio, me marcou nos seus stories, eu vou repostar.
Hoje eu vou no estádio, o Fluminense vai jogar no Maracanã. Vou postar vários stories de lá se você quiser ficar ligado, é só no meu Instagram também. O Guarani, cara, o lanterna da Série B, não foi páreo pro Ceará, né? Até tentou o que pôde, mas foi muito aquém, não conseguiu, não tá no mesmo nível do Ceará, deu para perceber que tá bastante abaixo. Faz a sua pior campanha no primeiro turno na história da Série B, só somou 11 pontos e está a 11 pontos do Botafogo. O Botafogo tem o dobro de pontos do Guarani nesse momento, né? Então o Guarani precisa fazer aí uma campanha de segundo turno para ser campeão, tá? Precisa fazer muito, precisa fazer ali, para ser campeão não, mas precisa fazer campanha de acesso, tá? Para ser salvado do rebaixamento, precisa fazer ali uns 30 pontos pelo menos nesse segundo turno. O time fecha como lanterna, né? Tá com 33% aqui no Prisma, tá 2 pontinhos de distância do vice-lanterna, que é o Ituano. E, cara, o Ituano perdeu mais uma, perdeu pro Amazonas, perdeu a 12ª partida nesse primeiro turno, né? De 19, perdeu 12 jogos. Não é à toa um time que foi rebaixado no Campeonato Paulista. A gente sabia que tem muita dificuldade na Série B. É o vice-lanterna, termina no Z4 esse primeiro turno, tá com 13% aqui no Prisma, bola vermelha pro Ituano, tá? O Mirassol, esse, cara, venceu o Chapecoense fora de casa, cresceu muito nessa reta final de primeiro turno, conseguiu a sua segunda vitória seguida fora de casa, né? Nos últimos 4 jogos venceu 3, é o atual terceiro colocado da Série B, se aproximou do líder. Hoje o Mirassol briga pelo título, né? Além do acesso, tá a 2 pontos de distância do Santos, termina no G4 em terceiro colocado esse primeiro turno, né? Mas tem que se ligar no seu treinador, né? O Goiás está de olho no Mozart, tá? Não é certo, acho difícil que o Mozart largue o Mirassol nesse momento, mas tem que segurar o cara, tá com 67%, bola dourada pro Mirassol. Novo Horizontino, outro time do interior de São Paulo que tá fazendo muito sucesso, Novo Horizonte, né? Mirassol e Novo Horizonte são muito próximas, né, cidades, e é outro time que arrancou nessa reta final, né? A gente dizia que quando o Novo Horizontino estava fora do G4, a gente falava, cara, dos times que estão fora, é o time que está jogando melhor, que tinha mais futebol para entrar. Aí entrou e não saiu mais do G4, é o vice-líder, 9 jogos sem perder na Série B, 5 vitórias em 10, nos últimos 10 jogos venceu 5, só perdeu uma, teve ainda 4 empates. É o vice-líder com autoridade, está 1 pontinho atrás do Santos e tem 3 pontos de gordura para o quinto colocado, que hoje é o América, 73% de aproveitamento nos últimos 5 jogos para o Novo Horizontino. O Operário Fantasma reagiu, venceu em casa no Germano Krieger do CRB com muita autoridade, resultado gigantesco. Cara, se impôs durante os 90 minutos diante do CRB, foi assim, não deu chance para o CRB, né? E destravou o ataque do Operário, né? O ataque voltou a jogar muito bem, né? Com passes mais precisos, com triangulação, toques rápidos. Olha, se o ataque do Operário encaixar, meu irmão, é um dos principais favoritos ao título, porque esse time não toma gol. A defesa é a melhor da Série B, o ataque é o pior, tem 13 gols. Mas se o ataque encaixar do jeito que encaixou nesse jogo aí, meu irmão, segurem o Operário, que o time vem muito forte, né? É um time que demonstrou muita atitude nessa partida, muita organização, um time muito bem treinado pelo Rafael Guanais, né? É um time que tem condições boas de alçar voos altos aí nesse segundo turno da Série B, termina a 1 ponto de distância do G4, vem muito forte para o segundo turno, tá voltando a crescer de produção, tá ali com 47% ainda na bola azul. O Papão da Curuzu, né? O Paysandu foi o time mais estranho, acho que essa é a palavra que eu posso usar, foi o time mais estranho porque foi o time que melhor jogou e menos pontos fez. Não foi o melhor time do primeiro turno, não é isso que eu tô falando, mas o Paysandu merecia ter mais pontos pelo futebol que produziu. Você tá me entendendo? Deu pra entender? Eu quis dizer que assim, o Paysandu foi o time que jogou bola e tem menos pontos. É o time que merecia mais pontos. Me enrolei, mas acho que deu pra entender, né? O time que merecia ter mais pontos, mas não conseguiu, né? O terceiro jogo sem vencer do Paysandu, empatou com Vila Nova na raça, no heroísmo, fora de casa. Foi um jogaço, né? O Paysandu abriu o jogo vencendo com gol com 1 minuto, aí tomou a virada, né? Tomou um gol no fim ali do primeiro tempo, tomou um gol no iniciozinho do segundo tempo, né? E aí acabou empatando no finalzinho do jogo, né? Então o Paysandu, mais um empate, né? Um time que tá aquecendo, né? Um time que parece que a gente esperava um início de Série B assim. Eu falei disso sobre o Paysandu antes de começar, né? Que um primeiro turno que um time reconhecendo a Série B de volta, tava 5 anos sem jogar a Série B, mas agora aqueceu, sabe como é que é? Já tá na rotação da Série B,
e pode crescer no segundo turno. Chegou a sonhar com acesso em determinado momento, agora voltou a atenção um pouquinho para o Z4, está a 6 pontos da zona de classificação para a Série A e a 5 da zona do rebaixamento, né? Então o Paysandu precisa definir também pelo que vai disputar. É um time que tem futebol mais para a parte alta do que para a parte baixa da tabela. Como eu falei, o Paysandu deveria ter mais pontos pelas atuações que teve, né? Tá com 47% aqui no Prisma. A Ponte Preta, esse time aqui arrancou, venceu o Avaí, meu irmão, grande arrancada nesse primeiro turno. Acho que foi a maior arrancada que a gente teve aí de um time que estava lá embaixo, foi da Ponte Preta, né? Começou devagar esse jogo contra o Avaí, não foi bem no primeiro tempo, mas no segundo tempo dominou o jogo. O Gé fez mais um gol, né? O 6º gol do Gé, artilheiro da Ponte Preta na Série B, e 6ª vitória seguida dentro de casa. Todos os jogos com o Nelson Batista, a Ponte Preta venceu jogando no Moisés Lucarelli, 100% de aproveitamento dentro de casa, termina na 9ª posição, tá a 4 pontos do G4. A Ponte pode sonhar, por que não? Tá com 60% bola verde pra Ponte, tá? O Santos, cara, o Santos terminou na liderança, que a gente esperava do Santos nessa Série B, mas ainda não convenceu muito, tá? Não venceu nessa rodada, empatou com o Sport, e o Santos ainda não é o campeão do primeiro turno. Tem aquele título simbólico, né? Campeão do primeiro turno. Apesar de terminar na liderança, o Sport tem 2 jogos a menos e ainda pode ser o melhor time do primeiro turno caso vença esses 2 jogos. Mas o Santos fez nesse primeiro turno o que a gente esperava dele, né? Parte alta da tabela, G4, atropelou os times que deveria atropelar, fez jogos equilibrados com os times mais fortes. O Santos tem aí tudo para subir nesse segundo turno. Tem oscilado, mas oscilado menos que o restante da Série B, está com 60%. O Sport, ótimo resultado para o Sport, tá? Esse empate na Vila Belmiro foi contra um adversário direto, fora de casa. Como eu falei para você no vídeo de pré-jogo, né? Aparentemente o empate era melhor para o Santos, porque o Santos está na frente. Só que se a gente considerar os 2 jogos a menos do Sport, torna esse empate melhor para o Sport, né? Se o Sport vencer esses 2 jogos, passa o Santos. Esse empate segurou ali um adversário direto, né? O Sport cresceu muito, Guto Ferreira chegou, pode melhorar ainda mais esse time do Sport, que é muito bom. Termina um pontinho ali atrás do G4 com 2 jogos a menos, né? O time poderia ser líder, como eu falei, tá com 26 pontos, 6 pontos a disputar. Se vence esses 6 pontos, iria 35. O Santos está com 34, né? Então, os 2 jogos que restam para o Sport terminar esse primeiro turno são o CRB o CRB no Rei Pelé e o Operário jogando em Recife, né? Então, o Sport é muito forte, está com 60% bola verde também. E o Vila Nova fez um bom jogo, tá? Contra o Paysandu, mas provou do próprio veneno, né? Tomou o gol faltando 1 minuto para acabar o jogo. O Vila Nova, que está acostumado a fazer isso, não conseguiu segurar o resultado até o final. Fez um bom primeiro tempo, virou o jogo logo no início do segundo tempo. Controlou bem o Paysandu ali no segundo tempo, não sofreu muito, mas tomou esse gol no finalzinho aí do Lucas Maia, né? Então, uma bela assistência do Robinho. E o Vila Nova fica aí com mais um ponto, mais um tropeço dentro de casa, né? Então não é bom, porque o time não vence a 4 partidinhas na Série B, termina no G4, tá? Termina no G4 esse primeiro turno, mas tem que retomar o caminho das vitórias, principalmente em casa, que é o forte do Vila, né? Tá com 40% aqui no Prisma, tá ali na beirada da bola azul, tá? A tabela final do Prisma, então, meu irmão, tá aí na sua tela, falando de todos os times. O grande campeão isolado, o único time que termina com 73% aqui, o primeiro turno, é o Novo Horizontino, o primeiro título do Novo Horizontino aqui em 2024, coroa para o time do interior de São Paulo. O Novo Horizontino arrancou lindamente, é um time que vinha tendo dificuldade de pontuar dentro de casa, mas se tiver consistência dentro de casa, é um time que vai disparar, é o melhor visitante, né? Por isso que eu tô falando. O Novo Horizontino é o time que mais fez pontos fora de casa. Dentro de casa o time não foi tão bem. Se começar a pontuar dentro de casa e mantiver essa pontuação, esse nível de pontuação fora, vai brigar por título até o final. O destaque positivo dessa rodada é o Ceará, não tem condição, um gigante nessa reta final e se colocou muito na disputa. Finalmente o Vozão chegou, né? A torcida fez bastante protesto, a diretoria investiu mais ainda na janela. Tá no retrovisor dos times ali do G4 e tá botando pressão em todo mundo. O Ceará tá chegando, tá? E o destaque negativo, meu irmão, foi difícil. A gente tem muitos destaques negativos, né? Tem Goiás, tem o Avaí, tem a Chape, mas o Curitiba é o maior destaque negativo que a gente teve nessa rodada. Mudou de treinador e perdeu pro Botafogo. Confronto direto, Botafogo tá brigando para não cair, tem tido muita dificuldade de fazer gols. Curitiba foi dominado no segundo tempo, tomou 2 gols logo
E o Jorginho ainda sai por aí falando que o time vai subir com certeza. Isso é legal, mas não nesse momento, né? Esse discurso pode ser bom por um momento e ruim por outro, né? O time pode se sentir pressionado a algo que parece impossível nesse momento, né? Então, olho no Curitiba. E a pergunta final do Prisma, que só você que fica até o final pode responder, então responde aqui embaixo para eu saber que você ficou até o final do vídeo, porque tu é muito brabo, tá? A pergunta é a seguinte: qual time vai surpreender mais no segundo turno? Só vale um time aí, coloca aí, qual o time que vai mais surpreender nesse segundo turno? Se inscreve aqui no canal pra gente acompanhar esse segundo turno juntos. Essa semana eu vou lançar vários vídeos aí destrinchando os números dos melhores times, melhores zagueiros, melhores defesas, melhores atacantes do primeiro turno da Série B. Então ativa o sininho para receber esses vídeos. Curte esse aqui para me ajudar, o trabalho continuar aí bom pra você. Até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!